o envolvimento de um bombeiro no crime, que teria guardado as armas. Então, nós temos Elcio de Queiroz, que dirigiu, nós temos Rony Lessa, que atirou, e nós temos esse bombeiro, agora que foi delatado, que teria guardado as armas. Mas qual é o grande choque nisso, se essa história toda aparentemente já estava desvendada? Porque, como eu disse, já sabemos quem dirigiu, já sabemos quem atirou. A motivação dada pela polícia é que a Marielle, ela estava investigando as grilagens das favelas, o que é uma fonte muito rentável para as milícias, que é se apropriar de terrenos e revender dentro das comunidades, que nós sabemos que não pode ter uma fiscalização muito intensa, porque, por motivos de decretos que eu não posso falar, porque eu cometo autocensura, que fique muito claro isso. E aí, o Flávio Dino apareceu ontem colocando isso como, oh meu Deus, desvendamos todo o caso, que para mim, eu achei que já estava desvendado. O que nós temos é mais um integrante sendo aí identificado, mas o caso em si não é mais um mistério. E aí eu nunca entendi essa do porquê continua. Na verdade, eu entendi totalmente, todo mundo entendeu o porquê que se continua, né? Quem mandou matar a Marielle, sendo que a gente sabe, isso já foi dito. Mas o que me chamou a atenção foi a mídia começou a descer o sarrafo no Flávio Dino. Coisas que a gente não vê normalmente. E aí eu fiquei me perguntando por que isso estaria acontecendo. E aí nós temos os dois extremos. Flávio Dino como candidato ao STF, Flávio Dino como candidato a sucessor de Lula, e a mídia lá batendo no estrelismo do Flávio Dino. E bateu mesmo, falando que isso não é competência do cara que está em todos os lugares, virou um palpiteiro oficial da República, que quer falar sobre tudo, dar palpite sobre tudo, mandar em tudo. E aí teve uma matéria ontem, numa mídia rival, que desceu um sarrafo nele. Todo mundo aí já deve ter visto, porque foi maravilhoso. E aí Flávio Dino foi ao Twitter dizer o seguinte, eu achei interessante, trouxe para vocês. Me impressiona a quantidade de gente incomodada com o avanço das investigações do caso Marielle. Me impressiona, mas não me intimida nem desmotiva. Vi de tudo nas últimas 24 horas. Disparates jurídicos proferidos por incompetentes, comentários grosseiros na TV. Flávio Dino sentiu aqui, tá? Sentiu, fez textão, sentiu. Campanhas de desinformação via internet, reclamação pela presença da PF nas investigações, e sabe o que mudou no nosso caminho de luta? Nada. Só fica um adendo aqui que, Flávio Dino, a PF ela só não foi inclusa antes na investigação porque a família da própria Marielle, em 2019, disse que não queria a federalização do caso e que isso seria um retrocesso. Mas o que vale a verdade em tempos de narrativa, né? O que vale é o estrelismo de Flávio Dino. Bárbara, acho que a gente vai fazer um break agora, o Delari está pedindo. Um breakzinho? Mas... Então um break só para o Reginaldo. Muito obrigado, Reginaldo. Pode fazer o break, por gentileza. Continuamos aí com a nossa querida Bárbara. Vai lá, Reginaldinho. Vamos lá, Bárbara, eu achei muito estranho. Eu sou a favor das delações premiadas, desde sempre. Isso é um modelo que acontece, não particularmente no Brasil, mas com muito sucesso nos Estados Unidos. O que me chamou a atenção foi o seguinte: na época da Lava Jato, a delação premiada era a pior coisa do mundo. Isso. Queriam anular, soltaram, acho que quase todo mundo solto, que foi tanto os delatores como os outros. Agora, que eu não acho errado não fazer delação, mas estão fazendo e estão achando, investigando, e obviamente as pessoas precisam ser responsabilizadas pelo crime. Mas parece que mudou, parece que agora a delação que era ruim é boa, porque depende a quem interessa, mas a gente vê como o nosso país precisa avançar um pouco nesse sentido. Sabe, tão maravilhoso você citar isso, porque hoje eu tô no momento recordar e viver, adoro esses momentos, que eu separei um tweet de Flávio Dino, de 24 de janeiro de 2018, que diz o seguinte: nem Lula, nem ninguém pode ser condenado a 12 anos de prisão com base em alegados indícios e em palavra de delator, ou seja, provas de baixíssima qualidade. É o que diz a Constituição
e as leis brasileiras. Isso ele disse em 24 de janeiro de 2018, dizendo que ninguém pode ser condenado por delação premiada. E ontem ele veio a público enaltecer a delação premiada que entregou o bombeiro, que é ótimo, eu acho ótimo. Se o cara está envolvido, ele realmente tem que pagar por isso. Exato. Mas é aquele contorcionismo que você acabou de colocar. Quando é contra eles, não vale, baixíssima qualidade. Quando é um assunto que movimenta a ala da esquerda, porque infelizmente, gente, a Marielle, essa mulher, ela não consegue descansar. E eu não consigo entender como que as pessoas pedem, levantam quem mandou matar a Marielle, quando na verdade deveriam estar pedindo justiça por Marielle. Eu peço justiça por Marielle. E eles deveriam entrar nessa com a gente, que é para poder tornar as nossas leis mais rígidas, que pessoas que cometem esse tipo de crime não saiam ilesas 6 anos depois, que voltem a reincidir seus crimes pela falta de leis que façam as pessoas ter medo de cometer esses crimes. Hoje em dia você não tem medo de fazer nada. Tá aí o Cabral. Cabral foi condenado a mais de 400 anos de cadeia e agora tá no pagode, vai virar tema de escola de samba. Meu Deus. Então, nós temos que fazer o seguinte, um exercício aqui, vamos pedir por justiça por Marielle, em vez de querer saber uma coisa que já foi desvendada pela Polícia Federal. Então eu peço a todos de esquerda que estão assistindo, que estão indignados com esse caso, que entrem numa campanha para a gente poder rever as nossas leis para que puna realmente quem comete um crime tão abominável como esse. Sérgio Moro tá dando risada agora também, né, da delação premiada, né, sobre esse assunto. Outro assunto da pauta são os super gastos, o dinheiro público. A gente colocou aqui que o Haddad tá meio com as emendas, pode ser um escândalo que apareça ou não, é muito dinheiro jorrado, né, para esse acordo com o Centrão. O que você quer falar sobre isso, minha querida Bárbara? Eu quero falar que eu tô achando isso tudo muito louco. Samidana vai poder me ajudar, por favor, nessa, porque, tipo assim, não fecha, Sami, não fecha o negócio, e aqui todo mundo vai entender de uma maneira muito simples. Vocês estavam falando aí agora da queda dos preços, né? A gasolina subiu, a galera sentiu, mas o alimento desceu, então estamos tendo aí uma deflação, mas se nós levantamos aí uma deflação com queda no preço dos itens, como é que nós tivemos o pior julho desde 2020 em termos de arrecadação, com uma queda real de 9,32%? Porque se os preços estão mais baratos, por que as pessoas não estão consumindo? Por quê, Sam? Tem vários motivos. Primeiro que a queda de preços também mexe na arrecadação, mas principalmente a gente vê o agro puxando a economia, porque esses números misturam, a gente fala assim, o PIB tá bom, mas o tá bom é assim, o agro tá indo muitíssimo bem. Tá bom pra quem, né? Então, tá muito bom pro agro, porque tem um Brasil bom pra caramba pra alguns. Só que o comércio, a indústria e serviços tá sofrendo. A gente viu, foi semana passada, o IBCBR, que é o antecedente do PIB, já sentindo isso. Então, vê isso. E a lógica do governo, eu estava vendo que você está falando de apostas, sabe o que aumentou, Emílio? Que o Ministério do Esporte falou, a gente precisa de dinheiro. E dos 16%, um ponto percentual ia para o Ministério do Esporte. Aí o Ministério falou assim, não, precisa mais dinheiro, meu. Preciso de 3. Aí falou, é por isso, precisa de 3? Toma aqui uma alíquota, em vez de 16, vai para 18. Mas enquanto a gente não tiver um bom uso do dinheiro público, que como existem empresas, que é um dinheiro restrito, com transparência, a gente vai ficar empurrando, eu gosto da metáfora que a gente empurra carro alegórico para os outros sambarem. Mas cabe à população, quando vem política aqui, independentemente do partido, eu acho que a gente tem que perguntar isso, porque o dinheiro não é dele, é nosso, né? E independente se a gente votou ou não no X ou no Y, é ele que está com o dinheiro na mão e ele presta conta para a sociedade. É isso aí. Pois é, mas aí isso entra no ponto exato que você falou, nós gastamos muito e gastamos mal. Por exemplo, seguranças para nossos ministros maravilhosos da Suprema Corte. Alguém aí sabe quanto custa por ano do nosso bolso? De segurança? Bilhões. 48 milhões de reais só em segurança. Só que agora o Senado está querendo renovar os sofás das casas dos senadores, que por sinal nós também bancamos. Sabe quanto será gasto em sofá para senador que tem 40 pila de salário, que também nós que pagamos? Quanto? 1,2 milhões de reais em sofá. Só em sofá, que gostoso.
para a casa deles. Tipo, é seu, meu filho. Você não pode comprar um sofá para sua casa. Exatamente. Com um salário de 40 mil, será que não dá? Aí eu não vou nem falar das viagens do Lula, porque aí é sigiloso, né? Aí não pode falar que são bilhões também. Me pego também. Agora, é necessário aumentar a arrecadação, precisamos aumentar a arrecadação, e não consegue. Não conseguem aumentar a arrecadação com um monte de medidas que eles anunciam. Eu tenho, para mim, é claro que eu posso estar errada, que tem uma insegurança generalizada no mercado. As pessoas estão com medo de gastar, então elas não estão gastando. E aí, o que Lula faz? Lula vai lá e abre 10 mil vagas para concurso público. Mais inchaço no Estado, mais gastos que nós teremos que bancar, enquanto nós não estamos consumindo, talvez também pelo aumento desenfreado de impostos, que não para. Taxade está te taxando. Você piscou, foi taxado por taxade. Por quê? Eles precisam, para cumprir o arcabouço fiscal, fazer uma arrecadação monumental. E como nós não estamos consumindo, eles não estão conseguindo arrecadar. É um ciclo vicioso, porque ele vai continuar aumentando imposto, porque a arrecadação está menor, as pessoas vão deixar de consumir, e aí ele vai continuar aumentando imposto. E onde nós vamos parar? Num gasto de altíssima qualidade. Por exemplo, e é esse o ponto principal que eu queria comentar aqui hoje. Nós tivemos em 6 meses do governo Lula, aquela emissora que vive tomando pau de vocês, 54... Não fala assim. Não fala assim, senão os caras vêm em cima da gente de Já não novo. tá fácil. Já não tá fácil. Deixa eles lá, a gente fica aqui. É mais forte que eu, desculpa. Aqui, 54,4 milhões para essa emissora em 6 meses, com publicidade da Secom. Globo já ganhou 54 milhões. 9 milhões foram só para anúncios feitos naquele Jornal da Noite, com aquele cara que fala, eu, candidato, para aquele jornal. A Record levou 13 milhões, o SBT 12 milhões. Mas nem vou falar disso, não. Sabe por quê? Porque vão falar assim, ai, é do jogo. Eles falam isso, é do jogo, tá? Esse derramamento de dinheiro público, enquanto se aumenta impostos para compensar uma arrecadação que não vem, é do jogo. Mas, aqui eu quero deixar a pergunta para vocês. O site Brasil 247, que todo mundo sabe, todo mundo que tem, que se assume intelectualmente, sabe que é um site de esquerda. Total. E tudo bem, gente. E tá tudo certo nisso, porque eles se assumem assim. Não tem problema. Para mim, eu não vejo esse tipo de problema. Só que o Brasil 247 levou do governo, ou seja, do nosso dinheiro, 59,9 mil reais. O Diário do Centro do Mundo, que é um outro folhetim de esquerda, levou 46,2 mil reais. Aí eu pergunto para vocês, gente, o que vocês acham que aconteceria se uma blogueira bolsonarista tivesse recebido 1.000zinho do governo? Meu filho, era PF na minha casa, era cara estampada em todos os jornais, milícia digital financiada pelo governo. Exatamente. Eu quero entender, eu quero que vocês me respondam. Por que isso não acontece nesse governo? Porque eles podem. E não é só isso, a gastança, por exemplo, eu estava vendo... Essa é a pergunta. Não, sim, por quê? Por que pode pro lado e não pode pro outro lado? Porque é uma perseguição, cara. Deixa claro que é uma perseguição